Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma lição. Terça-feira, meu povo, tem como tema quem é Babilônia. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então pegue sua lição, pegue sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque além de você receber os conteúdos que são produzidos aqui no canal, você também ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas para Cristo. Como eu estava dizendo, terça-feira tem como tema quem é Babilônia. Nós conversamos um pouquinho ontem sobre um contexto entre as diferenciações entre Apocalipse capítulo 12 e Apocalipse capítulo 17. Na verdade, esse tem sido o nosso tema de estudo dessa semana. Se você perdeu o comentário de ontem, tô deixando um card aqui em cima para você clicar, para você ir lá, para você ver, porque eu dei um pequeno contexto sobre quem é Babilônia, mas hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Quando nós olhamos para a história da Babilônia, ela já volta lá atrás, lá na Torre de Babel. A Torre de Babel foi construída onde posteriormente foi feita a cidade da Babilônia. Na verdade, Babilônia significa literalmente confusão. E o que aconteceu na Torre de Babel? Foi quando os seres humanos se uniram e desafiaram Deus. E essa é a essência da Babilônia, é um desafio direto a Deus. Lembra que eu falei para vocês ontem que o pessoal da Babilônia, que vive na Babilônia, era uma galera que sabia o que era certo e sabia o que era errado e escolhiam fazer o que era errado? Aqui é a mesma coisa. A Torre de Babel, Deus havia alertado as pessoas que eles não precisavam fazer aquilo, porque Deus não iria destruir mais o mundo em água, mas mesmo assim eles quiseram construir uma torre. E ali iniciou a essência da Babilônia. E ali Deus teve que fazer o que foi feito para que aquelas pessoas não continuassem daquela forma, mostrando que sempre teria um povo que brigaria com Deus, lutaria com Deus. Também continuando o grande conflito que se iniciou lá no céu com Lúcifer, né? Mas voltando aqui o contexto da Babilônia. Babilônia, ele traz essa característica, ela traz essa ideia pagã, ela traz essa ideia de afrontamento, de luta para com o Deus e o seu povo. Então isso aqui é importante nós frisarmos. E o interessante é que quando nós olhamos para a Babilônia e nós olhamos para a Babilônia espiritual dos nossos dias, nós vemos muitas semelhanças e também algumas coisas que chegam a cantar aos nossos olhos. Por quê? A Babilônia antiga adorava o quê? Esculturas, ídolos. E o que acontece com a Babilônia espiritual? Após ali o século IV, onde essas imagens foram colocadas no cristianismo para dar uma familiaridade para os pagãos, essas imagens elas começaram a ganhar cada vez mais força, e o que acaba desrespeitando o segundo mandamento de Deus para não fazer imagem nem escultura. Ou seja, gradativamente Babilônia foi se infiltrando no povo de Deus e transformando na Babilônia espiritual, transformando aquelas pessoas que um dia conheceram a verdade em pessoas que estão escolhendo a mentira. Por quê? Os 10 mandamentos estão lá. O segundo mandamento diz: não adore para ti imagem e escultura. E aí, quando é introduzido isso, as pessoas estão escolhendo racionalmente desobedecer o segundo mandamento, desobedecer a ação de Deus. Ou seja, mais uma vez, é Deus versus a humanidade, ou melhor dizendo, a humanidade desafiando a Deus. Afinal de contas, Deus nunca está contra a humanidade. Afinal de contas, ele morreu na cruz para salvar a humanidade. Mas na cabeça dessas pessoas é esse contexto, é as minhas obras, são as minhas ações. Eu só posso me salvar por isso. Por isso que eu quero não olhar para Deus, mas eu quero colocar algo entre eu e Deus que seja parecido comigo, que seja um ser humano, para ter certeza que eu posso me salvar. E aqui é a mentira mais uma vez do inimigo falando com essas pessoas, e muitas pessoas hoje em dia creem nesse conceito de salvação pelas obras, mas nós já estudamos, já vimos diversas vezes, a Bíblia vai dizer que nós somos salvos pela graça e julgados pelas obras. Nós não podemos inverter esse assunto, nós somos salvos pela graça e julgados pelas obras. E aqui o importante, quando nós vamos lá para Apocalipse, nós vemos este conflito entre essa galera de Apocalipse capítulo 12, fiel a Deus, e a galera de Apocalipse capítulo 17, a Babilônia espiritual, mostrando que enquanto o povo de Deus tem confiança direta em Deus, a galera
da Babilônia espiritual tem confiança direta na dependência do ser humano, nessa ideia mesmo do eu. E aqui nós podemos olhar e ver por que essas pessoas não aceitam a Cristo. Porque se eu aceitar a Cristo, eu estou dizendo que eu sou incapaz de fazer qualquer coisa. Eu sou incapaz de me salvar, e é isso mesmo. Você é incapaz de salvar, eu sou incapaz de me salvar. A Bíblia apresenta exatamente isso, que somente em Cristo Jesus nós podemos ser salvos. Mas as pessoas da Babilônia espiritual creem na própria salvação, que eles têm um antropocentrismo bíblico e não um teocentrismo. Não é Deus no centro da Bíblia, e sim o homem no centro da Bíblia. E aqui nós temos uma inversão de valores. Nós colocamos a criatura acima do Criador, e isso é uma blasfêmia de tal forma que essas pessoas começam a viver aquilo, começam a se aprofundar, a agarrar tradições, doutrinas que reforçam essa ideia. E desta forma, quanto mais próximo de Cristo voltar, esse grupo de pessoas vai ganhar cada vez mais força. Assim como Babilônia lá atrás foi um império glorioso, um dos impérios mais fortes até a sua queda, essa Babilônia espiritual também, ela está ganhando cada vez mais força, cada vez mais adeptos. Mas assim como Babilônia lá atrás caiu, assim como Babilônia terrestre caiu, essa Babilônia espiritual também irá cair. Porque quando Cristo voltar em poder e grande glória, essas pessoas verão que elas escolheram um caminho errado e elas sabiam das consequências. Elas achavam que Deus não voltaria, que Deus não existe, ou que todas essas mentiras passariam despercebidas. Talvez passem despercebidas aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus nada passa despercebido. E naquele momento do retorno glorioso de Cristo Jesus, essas pessoas sofrerão as consequências de suas ações. Porque, como eu disse, nós somos salvos pela graça, mas nós somos julgados pelas nossas obras. E a galera da Babilônia espiritual está escolhendo racionalmente enganar a Deus, está escolhendo racionalmente desafiar a Deus, está escolhendo racionalmente, vendo o que é o certo, o que a Bíblia apresenta, e falando: não, isso aqui está errado, não é isso aqui não me conforta, isso aqui não apresenta o que eu quero para mim, e sim, é o que eu quero, é isso que importa, não é o que Deus quer, é o que eu quero. A Babilônia espiritual está aí confrontando o povo de Deus. E eu novamente pergunto, em qual situação você tem colocado? A tua vida é uma vida teocêntrica, onde Cristo tem sido o centro da tua vida? Ou tua vida é uma vida antropocêntrica, onde você tem sido o centro da tua vida? Saiba que a Bíblia me apresenta, a Bíblia te apresenta que nós somos criaturas e Cristo deve ser o centro da nossa vida. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. É isso que Jesus falou. Então, quando nós colocamos isso, nós somos a galera de Apocalipse capítulo 12, fiel a Cristo Jesus. Agora, quando nós colocamos o eu no centro, nós fazemos igual Satanás. Satanás se colocou no centro para que ele pudesse enfrentar a Deus. E quando nós fazemos isso, nós não somos agentes de Deus, nós somos agentes de Satanás. Nós somos representantes da Babilônia espiritual. E saiba, esta Babilônia espiritual, assim como a outra caiu, irá cair. E o seu líder, Satanás, já está derrotado e será destruído no juízo executivo, quando Cristo voltar em poder e grande glória e cumprir-se toda a execução, onde ele retribuirá cada pessoa e cada um de acordo com as suas obras, de acordo com os seus feitos. Se você está nessa situação da Babilônia espiritual, escuta o clamor de Deus para a tua vida hoje. Sai dela, povo meu. Saia da Babilônia. Entregue o seu coração a Cristo Jesus. Mude todos esses conceitos que você acha que deve falar com você do seu ponto de vista. A cosmovisão não é nossa. A cosmovisão é bíblica. É a base da nossa fé. A Bíblia apresenta o que eu penso de mim. Não eu apresento o que a Bíblia deve falar de mim. Entende? Deus criou cada um de nós e Ele sabe o que é o certo e o que é o errado. Nossa bússola moral, ela é desviada, ela é corrompida pelo pecado. Agora a bússola divina, essa não tem erro. Deus falou que assim é certo, é assim que nós vamos agir. Deus disse que assim é errado, nós não devemos fazer isso, porque isso é errado. Então nós precisamos tirar o eu, o egoísmo e colocarmos Deus, afinal de contas, Ele é o nosso Salvador, o nosso Criador, o nosso Mantenedor e o nosso Redentor. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estarmos vivos, Pai, e podermos falar com o Senhor e estarmos na sua presença.
Pai, hoje entendemos um pouquinho mais sobre a Babilônia espiritual, Pai. Nós entendemos uma ligação direta com a Babilônia terrestre. Assim como lá atrás, eles já desafiaram o Senhor, Pai. Eles continuam desafiando o Senhor nos dias de hoje, colocando os teus preceitos, as tuas vontades por terra para colocar o eu, o carnal, em primeiro plano, Pai. Pai, nos auxilie a enfrentarmos este povo, Pai, baseados na tua palavra, porque essas pessoas, infelizmente, são grande maioria nos dias de hoje, Pai. Muitas vezes nós apresentamos a tua verdade e essas pessoas tentam calar as nossas vozes, Pai. Pai, nos dê a sua sabedoria para que possamos caminhar rumo a ti, confiando na tua palavra. E, Pai, se por acaso nós estamos nesse caminho da Babilônia espiritual, Pai, onde nós temos deixado o Senhor de lado e colocando nós em primeiro plano, Pai, nos desmonte. Nos destrua e reconstrua de acordo com a tua vontade, colocando o Senhor como centro da nossa vida, Pai. Porque se nós colocarmos nós, a única coisa que nós alcançaremos é a morte eterna. Mas colocando o Senhor como centro da nossa vida, nós alcançaremos a vida eterna. Pois somente no teu nome há salvação, Pai. Fique conosco e perdoe os nossos pecados. E tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira, maravilha? Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui, ó, nessa playlist da Lição dos Jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!